Bem-vindos para mais um vídeo, para mais um conteúdo novo. Eu sou Maiana e sou doutoranda em Neurociências pelo UFMG. No meu doutorado investigo temáticas sobre memória e aprendizagem. E estou fazendo uma série de vídeos sobre um livro, Understanding How We Learn, Entendendo Como Nós Aprendemos. Esse é o terceiro vídeo que eu trago para cá. O primeiro vídeo foi um panorama geral do capítulo, da parte do livro, a parte 3 do livro, que vai abordar planejamento, desenvolvimento da aprendizagem e reforçamento da aprendizagem. Então, já fiz esse primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui. Já fiz o vídeo sobre planejamento dos estudos e agora eu vou trouxe esse conteúdo sobre desenvolvimento da compreensão do assunto. Ou seja, aquele assunto que você já planejou, que você já separou as suas sessões de estudo e o que estudar em cada sessão. E agora, com esse material em mãos, agora você vai desenvolver a compreensão sobre ele. Mas antes de continuar, peço que, para você continuar me incentivando a trazer esse conteúdo sobre ciência relacionada à memória e aprendizagem aqui para as redes sociais, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe e dê um like, porque dessa forma você incentiva a produção e também a divulgação desse material, beleza? Eu montei uma apresentação aqui, tô com o meu computador, então vamos lá começar. Como eu disse, o vídeo ele vai ser sobre o desenvolvimento da compreensão. Você pegou o material para estudar, né? E aí agora você precisa entender esse material. Quando a gente fala assim de compreender o material, compreender alguma informação, a gente está falando de você conectar a informação nova que está chegando com a informação que você já tem, ou seja, com algum conhecimento prévio. Tem algumas técnicas que tendem a melhorar, facilitar, a aumentar esse entendimento sobre o desenvolvimento da compreensão sobre o que você está estudando. Uma dessas técnicas é a técnica da elaboração, né? Tá, mas o que é essa técnica da elaboração? Quando a gente mergulha na ciência, quando a gente começa a ler literatura sobre a elaboração, não existe um consenso sobre o que é elaboração. Então eu vou trazer algumas definições que foram abordadas pelos autores do livro Understanding How We Learn sobre a elaboração. O primeiro deles é o quê? É que é um processo no qual você vai adicionando informações a uma memória. Imagine que você tem um conhecimento sobre alguma coisa, sobre o solo da sua cidade. À medida que você vai aprendendo mais sobre o solo, vai adicionando mais informações ao seu conhecimento sobre o solo da sua cidade, você está utilizando a elaboração, ou seja, você está adicionando informações novas a uma memória que você já tem sobre o solo da sua cidade. Essa é uma forma de pensar sobre a elaboração. Uma outra forma seria pensar profundamente sobre algo, sobre alguma informação, sobre alguma ideia. Quando a gente fala sobre pensar profundamente, aí agora a gente entra aqui no processamento da informação. Esse processamento da informação, você pode processar uma informação de forma rasa ou de forma profunda. Vamos para um exemplo. Imagine a palavra amor. E aí, como que você processaria, né, a palavra amor de forma rasa, de forma superficial? É você olhar para a palavra amor e identificar se ela está escrita com letras maiúsculas, com letras minúsculas, qual é o tipo de fonte que foi usado para escrever aquela palavra. Essa forma de processamento da informação, a gente fala que é um processamento raso, é um processamento superficial. E como que você aprofunda o seu processamento sobre a palavra amor? É quando você pensa no significado dela, ou seja, quando você vai para o sentido semântico dela. O que é amor? Amor pode ser um afeto que você tem sobre alguém
que pode ter ou não laços consanguíneos com você. Quando você pensa no sentido da palavra amor, você está processando de forma mais profunda essa informação, né? E também, não só dessa forma, mas quando você conecta, né, essa informação que está chegando sobre a palavra amor com algum conhecimento prévio que você já tem. Dessa forma, você está favorecendo que essa nova informação que chega até você, ela entre na sua memória de longo prazo e você consiga lembrar dela em algum outro momento. Então, esse processo elaborativo, né, ele pode acontecer quando você adiciona informações novas, né, a uma memória que você já tem, e quando você pensa profundamente sobre um assunto. Então, dessa forma, quando você está usando a elaboração, você está, em certo ponto, organizando ideias, vendo como é que elas estão relacionadas. Você está identificando qual é a hierarquia, né, da ideia. Então, tudo isso são formas de elaborar. Os autores, eles vão trazer 3 técnicas, na verdade são 4 técnicas, que promovem essa elaboração, que é a elaboração interrogativa, os exemplos concretos, codificação dupla e a autoexplicação. E aí, então, essas 4 técnicas, elas tendem a promover essa elaboração, que tende a aumentar a sua compreensão sobre o que você está estudando. Beleza? Vamos lá, então vamos começar com a elaboração interrogativa. O que é que ela é? É você se perguntar como e por que as coisas funcionam. Imagine, vou dar um exemplo aqui, sobre comunicação neural. Eu posso fazer perguntas, eu vou fazer algumas perguntas, e aí, na verdade, se eu estivesse utilizando a elaboração interrogativa aqui, o que era que eu faria? Eu faria perguntas sobre comunicação neural e ia respondendo essas perguntas. Por exemplo, como que a comunicação neural ela funciona? E aí eu faço essa pergunta e respondo. Como que ela acontece? Por que ela acontece? Como que o sinal, como que o axônio do neurônio ele funciona? E aí eu faço essa pergunta e respondo. Como que o sinal ele viaja ao longo de um neurônio? Faço essa pergunta e me respondo. E por que que existe baía de mielina, por exemplo? Então, à medida que eu vou fazendo essas perguntas, eu vou fazendo e vou respondendo. Dessa forma, eu vou me aprofundando no conteúdo. Eu tendo a aumentar a minha compreensão sobre o que eu estou estudando. Não precisa ser necessariamente somente como e por quê. Você pode perguntar o quê. A ideia é você ir fazendo perguntas e explicando à medida que você for fazendo essas perguntas. Deu para entender? E aí, à medida que você vai fazendo essas perguntas, a ideia é que você vá, quando você for respondendo as perguntas, você vá conectando essa informação que você está trazendo para responder a pergunta, tente fazer uma conexão com o que você já sabe. Porque dessa forma, isso tende a facilitar a sua lembrança dessa informação em algum outro momento, certo? Então, a ideia é o quê? Quando você estiver usando a elaboração interrogativa, é você identificar qual é a ideia principal e ir conectando, né, conectando as ideias novas que estão chegando com as ideias que você já tem, à medida que você vai respondendo essas questões. Mas tem alguns pontos, sempre vão existir alguns pontos relacionados a técnicas de estudo. Primeiro, assim, a qualidade das respostas, ela importa. Em alguns estudos que verificaram, né, pegaram 2 grupos. Pediram que utilizasse a prática elaborativa e outro não utilizasse. O que utilizou
foi melhor do que o que não utilizou, que não deu resposta nenhuma. Ok, é um benefício. Só que, quando investigaram grupos de estudantes que tinham diferentes níveis de conhecimento prévio sobre o assunto que eles estavam estudando e estavam usando a elaboração interrogativa, foi observado benefícios diferentes para cada um desses grupos. Qual o grupo que teve maior benefício quanto ao uso da prática da elaboração interrogativa? Foi o grupo que tinha mais conhecimento. Então, esse grupo que tinha mais conhecimento, né, mais conhecimento prévio sobre o assunto, ele se beneficiou mais do que o grupo que tinha menos conhecimento prévio. Então, o que é que os autores eles sugerem? Que se essa técnica for usada por professores em sala de aula, que ela não seja usada no momento que o professor estiver introduzindo o assunto aos alunos, mas ela seja usada em um momento onde os alunos já têm um certo conhecimento, uma certa compreensão do assunto. E aí, usando dessa forma, ele vai conseguir colher melhores benefícios dessa prática, né, ao aprofundar a compreensão, o entendimento dos alunos sobre a temática. Se você for um estudante, estiver usando essa técnica com você mesma, prefira usar também quando você já tem um certo conhecimento sobre o assunto que você está estudando. Não utilize ela no momento que você está aprendendo, no momento que você está explorando o conteúdo, nesse momento inicial. Prefira utilizar essa técnica, a elaboração interrogativa, quando você já tiver aprendido alguma coisa sobre esse tema, beleza? Pronto, então, um outro ponto também que os autores destacam é o quê? É sobre que ainda tem poucos estudos feitos em sala de aula sobre a elaboração interrogativa. Então, apesar da recomendação, né, apesar deles já recomendarem de que dá para usar ela, já são observados alguns benefícios nos estudos em laboratório e nos poucos estudos feitos em sala de aula, ainda precisam ter mais investigações para verificar sobre quais condições que essa técnica ela funciona e sobre quais condições ela não funciona. Beleza? Pronto, então essa foi a ideia que os autores abordaram sobre a elaboração interrogativa, que é uma técnica que tende a desenvolver a elaboração, né? Agora, a segunda técnica é a da autoexplicação. Como o nome sugere, ele é você explicar o assunto para você mesmo. Aqui os autores, eles trazem a autoexplicação no estudo de matemática e física, que é o quê? É você descrever o que você fez. Explicar para você mesmo o que você fez. Quando eu fiz aqui essa conta, eu subtraí, depois eu multipliquei, dividi, peguei esse número, passei do lado esquerdo para o lado direito, e aí formei ali uma fração e encontrei o resultado. Em alguns estudos que eles citaram aqui, foi observado que os alunos que usaram a autoexplicação nesses procedimentos matemáticos e físicos foram melhores do que os alunos que não usaram a autoexplicação. Isso em testes de entendimento sobre o assunto, certo? E tanto testes que foram realizados imediatamente depois que você terminou de estudar, quanto em testes com um certo tempo depois, com um mês depois, né? Foi observado esse benefício. Aqui, os autores eles trouxeram essa autoexplicação como uma forma de elaboração. Mas um ponto que eu acrescento é que dá para você usar também a autoexplicação
não somente como uma técnica de promover a elaboração, ou seja, você acrescentar mais informações ao conhecimento que você já tem sobre algo, ou então pensar profundamente sobre uma informação. Dá também para você utilizar como uma técnica chamada prática de lembrar, que é reforçar, é você assim buscar a informação que você já tem na sua memória de longo prazo, ir lá buscar ela e trazer à sua mente. Essa técnica prática de lembrar eu vou abordar no vídeo seguinte. Mas se você pega um livro, se você está estudando, por exemplo, estudando um conteúdo, e aí você, entendeu, e agora você quer verificar, você quer se testar, para ver se você de fato conseguiu aprender. Você fecha o livro, explica para você mesmo o conteúdo, e aí depois você verifica no livro se você aprendeu de fato. Essa é uma técnica a qual permite você verificar se você aprendeu de fato o conteúdo, né? Dessa forma, ela não acaba não sendo uma técnica elaborativa, né? É mais uma técnica de teste para verificar se você sabe ou não o conteúdo. Mas eu não vou entrar em detalhes agora nessa técnica prática de lembrar, não, porque eu vou fazer um vídeo só sobre essa técnica depois desse, beleza? Os autores também falam que a autoexplicação é também uma técnica interessante para uma prova que você vai fazer, onde você precisa explicar o assunto. Qual tipo de prova? Um seminário, uma apresentação de projeto, uma apresentação de trabalho, uma aula você tem que dar. Então, você estuda o conteúdo e explica para você mesmo, depois que você estudou, é uma excelente maneira de você se preparar para esse tipo de prova. Porque você precisa dominar o conteúdo, né? Você precisa verificar se você está, de fato, dominando o conteúdo ou não. Beleza? Tá, então, vimos a prática, a elaboração, eu só quero falar prática, a elaboração interrogativa e a autoexplicação. Agora a gente vai para a terceira, que é a dos exemplos concretos. Os exemplos concretos é uma técnica, é um método interessante para você conseguir pegar melhor, entender melhor ideias que são abstratas. Por quê? Porque quando você está aprendendo uma ideia abstrata, você não consegue visualizar, você não consegue imaginar algum objeto, alguma cena, algo que esteja diretamente ligado àquela ideia abstrata. Mas quando você usa um exemplo concreto, você consegue visualizar algo, e aí essa visualização, ela favorece tanto a sua compreensão dessa ideia abstrata que você tá entendendo, você está estudando, quanto também a lembrança dessa ideia, né, dessa ideia abstrata, em outro momento. Isso por que você tende a lembrar melhor? Porque a informação visual, ela acaba sendo mais memorável do que a informação verbal. Ou seja, a informação que você recebe através da escuta ou de uma leitura, por exemplo, né? A imagem, quando você usa imagens, você tende a lembrar melhor de imagens do que de palavras. Um exemplo. Imagine que eu esteja explicando o conceito de escassez. Escassez, e eu estou explicando assim, que quando algo ele é apresentado em pouca quantidade, o seu valor ele tende a subir. Isso é uma ideia abstrata. E aí, então, pense que eu vou trazer alguns exemplos concretos, exemplos que você consegue pensar, que você consegue imaginar, que você consegue evocar alguma imagem sobre ele, para explicar essa ideia abstrata de escassez. Imagine, eu vou trazer o seguinte exemplo. Você vai comprar uma passagem de avião. E aí, se você comprar essa passagem de avião para uma viagem que você vai fazer, se você comprar ela com muita antecedência, vão existir vários assentos disponíveis no avião.
Então, o preço da passagem tende a ser mais baixo do que se você deixar para comprar a passagem no momento muito próximo à sua viagem. Muita gente já vai ter comprado, né, os assentos do avião, vão sobrar poucos assentos e aí você vai acabar pagando mais caro. Um outro exemplo, você vai... a sua banda favorita vai dar um show na sua cidade. E aí, você quer comprar os ingressos. Se você compra com muita antecedência, esses ingressos, provavelmente eles vão estar baratos, porque ainda tem muito local disponível. Mas, se você deixa para comprar os ingressos 5 dias antes do show acontecer, quase todo mundo já vai ter comprado os ingressos disponíveis. Vão sobrar poucos ingressos, então o preço tende a subir. Quando eu trago esses exemplos concretos, exemplos que você consegue imaginar, né, que você consegue visualizar algo, isso tende a facilitar a sua compreensão sobre ideias abstratas. Só que existe um problema aí. Qual que é o problema? É que quando você tem pouco conhecimento sobre o assunto, quando você é novato, pode acontecer de você prestar mais atenção nos detalhes do exemplo concreto do que na essência dele e na conexão do que você deve fazer com o exemplo abstrato, né? Então, essa é uma problemática. E aí, isso acaba gerando problemas na competência de transferência, ou seja, você aprender, né, um determinado conceito e pegar a essência daquele conceito e aplicar em outra situação. Porque se você prestou muita atenção nos detalhes do exemplo concreto, você não consegue entender qual que é a ideia essencial da ideia abstrata que está ligada a esse conceito, a esse conceito concreto. Então, qual que é uma possível solução para esse problema? É usar vários exemplos concretos. De preferência, exemplos concretos que estejam relacionados a diferentes situações, envolvendo diferentes categorias. Vamos para um exemplo que fica mais fácil de entender. Ainda sobre a ideia de escassez. Eu usei os exemplos que envolviam dinheiro e passagens, né? Passagens e ingressos. Passagem de avião, ingressos do show. Só que, se eu utilizar só esses conceitos, talvez quem estiver me ouvindo pode pensar que a escassez pode estar relacionado a dinheiro, a passagem, a ingresso. Só que não é isso. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso trazer um terceiro exemplo totalmente diferente desses exemplos que eu dei no início. Que é o quê? Um exemplo com recurso natural, com água. É totalmente diferente dos outros exemplos que eu dei, que era sobre dinheiro, ingressos e passagens. Então, eu falo que imagine um lugar onde a água, a disponibilidade da água ela é baixa, tem pouca água disponível. Então, por ter pouca água disponível, os moradores dessa região vão ter que utilizar pouca água, já que existe pouca água disponível para todo mundo. E provavelmente o valor comercializado dessa água vai ser alto. Porque se a água existe em pouca quantidade, né, a tendência é que o preço desse recurso natural ele suba, diferentemente de um local onde há uma abundância de água, tem muito desse recurso natural, então como tem muito, o preço ele tende a cair. Então, quando eu trago esse terceiro exemplo, agora envolvendo elementos que são diferentes, né, em termos de sentido semântico, dos outros exemplos que eu dei, isso ajuda a fazer com que o aprendiz ele capte a ideia essencial, né, do exemplo abstrato que ele está estudando, a partir desses exemplos concretos. Beleza? Então, essa é uma forma de mitigar esse problema. Um outro problema que também pode existir em relação aos exemplos concretos é o quê?
se você utilizar, você está explicando uma ideia, imagine que um professor está explicando uma ideia abstrata em sala de aula. E aí ele leva um objeto de demonstração. É um exemplo concreto. Um objeto que você consegue ver, que você consegue tocar, leva para a sala de aula. Só que esse objeto, ele acaba sendo divertido, ele tem muitas características que chamam a atenção. Então isso pode ser problemático, porque vai também distrair, né, o aprendiz, o estudante, vai desviar a atenção do que ele precisa aprender, né? E aí ele vai começar a prestar mais atenção na graça, no divertimento que esse objeto gera e nas características, né, salientes ali desse objeto de demonstração. Então isso também acaba sendo um problema. E aí, então, não pode ser para facilitar a compreensão de ideias abstratas, você também não pode trazer exemplos concretos que chamem muita atenção, né, que puxem toda a sua atenção para esse exemplo concreto, para suas características, porque aí você perde o foco, que é a compreensão da ideia abstrata e não totalmente do conceito concreto, do exemplo concreto que você está trazendo. Beleza? Bom, então é isso. Essa era a ideia geral sobre o uso de exemplos concretos para ajudar na compreensão de ideias abstratas. Agora, por último, a quarta técnica é a codificação dupla. Essa é a última técnica. Que é o quê? É você usar informação verbal e informação visual para explicar uma mesma ideia. Como assim informação verbal e informação visual? Informação verbal são palavras faladas, escritas. E como assim informação visual? Uma imagem, um diagrama, um esquema visual que você faz de uma folha. Tudo isso são informações visuais. E por que é interessante você usar esses dois tipos de informação para explicar uma mesma ideia? Porque o nosso cérebro ele processa essas informações, informação verbal e informação visual, em diferentes rotas, em diferentes caminhos. Então, quando você usa esses dois tipos de informação, é como se você desse para o seu cérebro duas rotas de lembrança dessa informação. Então, em algum outro momento que você precisar lembrar dessa informação, é como se você tivesse a rota de lembrança através da informação verbal e a rota de lembrança através da informação visual. Então, isso tende a favorecer não só a compreensão, mas também a lembrança do que você está aprendendo em algum outro momento. Certo? Só que, quando a gente fala de codificação dupla, às vezes a gente pode cair num problema que é o de estilos de aprendizagem. Podem confundir, pode haver uma confusão com estilos de aprendizagem. Que é o quê? O estilo de aprendizagem é um tipo de mito que existe, de que se eu receber a informação através do meu modo preferido de estudar, é melhor para mim. Só que isso é um mito porque, na verdade, o que importa é a característica da informação que você está estudando, né? E a melhor maneira de ser passada para você. Talvez uma mesma informação ela seja melhor compreendida através de uma história contada, pode ser que seja melhor compreendida através de uma imagem, pode ser que ela seja melhor compreendida através de uma experiência sinestésica. Né? Então, o que depende, na verdade, é a característica da informação que você está estudando e não a sua preferência do modo de aprender. Então, a ideia é que quando você for estudar um conteúdo ou quando o professor ele for dar aula sobre algum assunto, a ideia é que o professor use a informação verbal e uma informação visual para todos os alunos e não somente a informação visual para aqueles alunos que dizem que aprendem melhor
através de imagens, através de gráficos, e usar só informação verbal para aqueles alunos que falam que só aprendem melhor lendo, ou ouvindo, ou escrevendo. Não, é na verdade usar os dois tipos de informação, informação verbal e informação visual, para passar a mesma ideia para todo mundo, beleza? Porque dessa forma você tende a melhorar a compreensão sobre o que você está aprendendo e também facilitar a lembrança do que você está estudando em algum outro momento. Como que seria um exemplo de codificação dupla, né, em sala de aula ou em algum material que você está estudando? Imagina que você está tendo uma aula sobre biologia celular. E aí, como que você observaria a aplicação da codificação dupla nessa aula? Imagina que você está aprendendo sobre célula. E aí, ao invés do professor só falar sobre as diferentes estruturas da célula, ele mostra uma figura sobre a célula. E além disso, ele também coloca etiquetas, né, indicando o que é cada parte dessa célula. Essa partezinha aqui é a membrana celular, uma outra flechinha indicando que aqui é o núcleo, aqui é o vacúolo, aqui são aqui é o citoplasma, aqui são mitocôndrias, aqui são ribossomos. E aí ele vai explicando, né, essas diferentes partes da célula, usando a imagem e usando essas etiquetazinhas que estão na imagem. Que aí a imagem ali, ela tá funcionando, a imagem da célula está funcionando como uma informação visual, e o que ele está explicando e também as etiquetazinhas que estão na figura estão funcionando como uma informação verbal, beleza? Mas, como as outras técnicas, também precisa ter alguns cuidados em relação ao seu uso. Cuidados e considerações. Um exemplo é o quê? É da utilização da multimídia, né, como um suporte à informação visual, né? Se você pensar assim, então, se é melhor eu aprender algo utilizando informação verbal e informação visual, então vamos acrescentar aqui várias informações visuais para melhorar esse processo de aprendizagem. Só que isso pode ocasionar problemas, que é você prestar atenção demais na informação visual que está chegando. E aí você focar nos detalhes dessa informação visual que está chegando para você. Tem uma expressão que é a sedução por detalhes, né? Você ser seduzido pelos detalhes daquela multimídia que está chegando até você. Então você acaba desfocando do que você de fato precisa aprender. Além disso, além de você focar nos detalhes, né, daquela informação visual que você está trazendo, você também pode cair num problema de sobrecarga cognitiva. Também tem isso. Porque, assim, você pode... o que é a sobrecarga cognitiva? Quando chega muita informação ao mesmo tempo até você, e aí isso sobrecarrega a sua atenção, que é um recurso limitado, né? Você sobrecarrega a atenção, consome muito da sua atenção, e aí você acaba não aprendendo direito, entendeu? Isso é sobrecarga cognitiva. Então, o que é recomendado? É que quando você for aprender alguma informação, ou quando, se for o caso de um professor que estiver assistindo isso, for passar a informação para um estudante, o que é recomendado? É que não utilize materiais visuais que demandem muito da atenção, muito do esforço do estudante, porque isso pode gerar uma sobrecarga, né, uma demanda excessiva do recurso atencional do estudante. Então, você não pode ser nem muito e nem você você tem que ter cuidado para não exagerar no tipo de recurso visual que você vai utilizar. Um exemplo simples e muito bom que os autores dão sobre essa sobrecarga cognitiva, né, utilizando a codificação dupla,
na descrição do experimento de química. Eu vou colocar aqui no vídeo 2 imagens, né? Uma imagem que tende a causar uma sobrecarga cognitiva e a outra imagem que tende a não causar a sobrecarga cognitiva. A imagem que tende a causar a sobrecarga cognitiva é o quê? Eu vou descrever aqui a imagem, mas eu vou colocar ela na tela. Aqui está demonstrando, né, um experimento de química e aí tem alguns elementos. Tem um filtro, tem uma Erlenmeyer, tem um canozinho e tem outros 2 recipientes. E aí, em cada uma das etapas desse experimento de química, em cada uma dessas etapas tem uma numeração, né? Número 1, número 2, número 3, número 4. Para ambas as figuras, com sobrecarga cognitiva, sem sobrecarga cognitiva. E aí, tem a legenda, né, dessa numeração, que é indicando qual é a etapa, nomeando a etapa desse experimento químico. E aí, na verdade, o que vai variar nessas 2 figuras é só o local onde essas etiquetas, onde esses nomes estão dispostos. Na figura que tende a gerar uma sobrecarga cognitiva, os nomes que descrevem os processos, né, as diferentes etapas do experimento, estão longe da etapa onde ele está acontecendo. É como se tivesse a figura aqui, vocês vão ver na figura. Tivesse a figura e esses nomes estão longe de cada uma etapa. Isso tende a gerar uma sobrecarga cognitiva. Diferentemente da outra figura, onde o nome da etapa está logo ao lado da numeração dessa etapa. Então, essa figura aqui, ela tende a reduzir a sobrecarga cognitiva. Bom, então é isso aqui. Acho que... não tem mais informação para passar sobre esse capítulo. Quem tiver interesse em ler, eu vou deixar o nome do livro na descrição do vídeo. Ele está em inglês, né? Então quem souber inglês, dá uma lida. Não tem essa versão em português. E aí por isso que eu estou fazendo esses vídeos, justamente como uma forma de quem não domina o inglês conseguir ter acesso a esse conteúdo. Então é isso. Espero que tenham gostado e agora a gente se encontra no vídeo da semana que vem, que vai ser sobre reforçamento desse conteúdo que você aprendeu, que você compreendeu usando as técnicas que eu expliquei aqui nesse vídeo. Beleza? Então, até mais. Tchau.